Alô, amigos, muito bom dia, um bom domingo a todos, que Deus abençoe você, onde quer que você se encontre neste momento. Lógico que a gente espera que você esteja em casa, não passeando aí num dos parques da cidade, nem nas avenidas, mas cumprindo esta determinação de permanecermos por um tempo, né, escondidos, para que essa pandemia possa ser vencida com mais agilidade. Sejam bem-vindos ao nosso encontro dominical. Hoje é domingo, é dia de nós cultuarmos a Deus. Eu quero começar lendo uma palavra, um salmo, aliás, que são cânticos de adoração, de louvor, de oração. E eu escolhi o salmo para nós iniciarmos este nosso trabalho, o salmo 144, quase no finalzinho do livro dos Salmos, que diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel. Maravilha isso, não é, queridos? Ele é o nosso aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze-os debandar. Das alturas, estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Que palavra maravilhosa para nós. Não haverá gritos de aflição nas nossas ruas. Sim, nós estamos esperando por esse tempo de paz, de quietude, de tranquilidade. Tempo em que nós estaremos juntos mais uma vez, celebrando e glorificando o nome do Senhor. Convido você agora a um momento de oração, iniciando este nosso trabalho, este nosso culto, esta nossa celebração, porque estamos celebrando a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, estamos celebrando este dia, o dia do Senhor, e estamos transmitindo através, Pai, da mídia, da nossa página, da internet, essa mensagem que há de chegar no coração de todos como um bálsamo, aliviando as tensões, aquietando a alma e trazendo cura e libertação. Oramos por todos, lembramos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, irmã Lourdes, que está internada durante estes dias, que as tuas mãos estejam sobre ela, Pai, que as tuas mãos cuidem, Pai, de cada detalhe e de todos aqueles que necessitam, que carecem, que dependem de um milagre em suas vidas. Nós cremos em milagres
e por isso nós oramos e abençoamos a todos em nome de Jesus e que todos digam comigo, amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Deveríamos agora ter um momento de cânticos, de adoração. Se você tem voz, se você sabe tocar algum instrumento, aproveite, faça isso da sua casa. Mas estamos privados ainda deste momento tão sublime, tão especial, que acontece durante as celebrações em todas as igrejas que pregam a palavra do nosso Deus. Quero convidar você a participar conosco. Hoje à noite, 19 horas, mais uma mensagem será ministrada, mais uma palavra de ânimo, de encorajamento à sua vida. Neste tempo, querido, nós estamos precisando disso. Não necessariamente, me perdoe, de doutrinas, de censuras, de cobranças. Não, estamos precisando de palavras que possam nos ajudar a entender tudo aquilo que está acontecendo ao nosso derredor. Então, que você descanse hoje mais do que talvez você gostaria. Muitos já estão cansados de descansar. Na verdade, a gente já não sabe mais o que fazer. Eu tenho conversado com amigos e agora me perguntam, o que eu vou fazer? Inventem coisas, temos que fazer isso, vai fazer qualquer coisa que possa. Eu estou aproveitando para estudar, para atualizar as leituras, não só da palavra de Deus, mas livros outros, livros de literatura, enfim, estamos aí tentando preencher o tempo. E você sabe que tem passado rápido. Muitas vezes em casa a gente até comenta, o dia passou rápido hoje. É verdade. Então, essa atividade faz parte e é um tempo, como a gente tem dito, de aprendizado, ok? Uma palavra para você que é membro da Igreja de Nova Vida aqui de São Paulo, da saúde. Nós precisamos da sua compreensão, da sua participação, da sua ajuda. Nós não podemos esperar que alguém se lembre, não, há um compromisso formal. Nós temos esse compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho ouvido muitas mensagens, muitos até líderes, falando que a igreja hoje está mais preocupada com o dinheiro do que com a vida, com a saúde. Não é verdade. Essas pessoas que pregam isso não sabem o que é sentar atrás de uma mesa e ter que pagar a luz, folha de pagamento de funcionários que a igreja precisa, os compromissos sociais, enfim. É muito bom pregar, falar, quando não se tem a responsabilidade de pagar. Então a igreja não vive debaixo de uma receita federal, estadual ou municipal, não recebemos subsídios. A gente conta com a colaboração, a fidelidade, a integridade, a obediência, em primeiro lugar, daqueles que estão envolvidos neste trabalho específico. Não estou falando para você que não faz parte da Nova Vida de São Paulo, mas que porventura está nos assistindo, estou falando ao nosso povo. Esse compromisso é muito importante. Então hoje é domingo, amanhã faça a sua TED, faça o seu DOC. Se você quiser passar pela igreja, que continua aberta, a igreja não fechou. Nós não temos, são reuniões públicas. Eu estou pregando aqui na igreja, mas o santuário está vazio. Nós temos apenas as pessoas que estão nos ajudando, trabalhando neste segmento, ok? Então fica este apelo para você, não se esqueça do pulmão que precisa respirar. Que Deus abençoe a todos e que você tenha um bom domingo em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre promessas. O Deus que tem feito promessas para nós. E quero ler um texto que está no livro de Números. E se você tem a sua Bíblia, aí você pode abri-la no livro de Números, capítulo 23. É um versículo muito conhecido, que diz assim, Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nos diz a palavra de Deus, nesse oráculo aqui de Balaão. Deus não é homem.
Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre, seja de que natureza for. Você sabe qual o significado de uma promessa? É muito fácil. Promessa, eu diria em palavras bem simples, é um compromisso que a pessoa, que eu, que você, assume de dar, de fazer, de realizar algo em favor de uma outra pessoa. Isso é uma promessa. Em termos espirituais, em termos religiosos, uma promessa tem um sentido de um voto que a pessoa faz e se compromete em cumpri-lo. Isso que é muito importante. Eu me lembro na minha época de estudante no Colégio Marista, lá no interior de Minas Gerais, em Uberaba, eu me lembro que nós, muitas vezes, fazíamos promessas. Fazíamos promessas em razão de um desafio no estudo, de alcançar uma média numa determinada matéria. A gente fazia promessas. O problema é que quando o ano terminava, quando a prova era vencida, era passada, a gente se esquecia da promessa. Esquecia-se de cumprir até uma nova oportunidade em que a gente ficava lá clamando, prometendo, vou fazer, vou acontecer. É muito fácil isso, e aliás, tem ocorrido na vida de muitas pessoas. Quantos já fizeram alguma promessa a Deus ou a uma outra pessoa e acabaram se esquecendo dela? O que acontece, por exemplo, queridos, numa cerimônia de casamento? Eu já realizei várias cerimônias, dezenas de casamentos. O que acontece numa cerimônia quando duas pessoas, diante da plateia, dos convidados, do celebrante, de Deus, se comprometem a cumprir votos de fidelidade, de respeito, de humildade, de submissão e muito mais? Quantos casais? Quantos casais? Mas o tempo passa e muitas dessas promessas se evaporam com o calor do dia a dia. Eu penso que se todas as promessas que fazemos fossem cumpridas, queridos, com certeza o nosso mundo seria bem melhor do que é. Bem melhor do que é. Então, eu quero falar sobre isso. Sobre esse Deus, como eu li aqui, que não é homem para que minta. Porque nós mentimos. Ou você não mente? Como nós pecamos. Aliás, a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado já é um mentiroso. Então, quero falar sobre isso porque é muito importante. Hoje nós estamos vivendo numa pandemia, mas também numa crise política, né? E por falar em político, quantas promessas eles fazem nas campanhas? E depois de eleitos? Depois que assumem o cargo? O que são feitas destas promessas? Prometo isso, prometo aquilo. Todos têm soluções para tudo. Para a saúde, para a segurança, para a economia, enfim, o desmatamento, para o problema de clima. Todos têm respostas, mas na hora que sentam na cadeira, tudo isso desaparece. O profeta Jeremias registrou uma das promessas que eu considero assim mais gloriosas de Deus, não só para aquele momento, mas para todos que vivem nestes dias assim de trevas e de dificuldades. Jeremias capítulo 32, verso 40, diz assim: farei com eles, Deus dizendo, uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria, diz o Senhor, de fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei, diz o Senhor. Uma promessa. Prometeu para nós de realizar uma aliança, e essa aliança representa um voto de Deus, um desejo de Deus em abençoar a todos aqueles que se abrigam debaixo de suas asas. E essa aliança, querido, tem também, eu penso assim, um sentido de restituir, de devolver, de recriar um novo homem, agora segundo o coração dele. A promessa
estabelecer um novo concerto, porque o homem se separou, se afastou, e Deus quer trazê-lo de volta ao seu coração. Veja, por exemplo, o sentimento do Senhor em relação ao povo. Aqui mesmo, em Jeremias capítulo 32, verso 40, diz assim: terei alegria de fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Estou repetindo essa leitura. E eu gosto quando ele diz assim: sim, é o que eu farei. Ora, se Deus se alegra quando vê suas promessas sendo cumpridas na vida dos seus filhos, e mesmo vivendo num tempo de crise, de incertezas, de obscuridade, nós podemos, queridos, também nos alegrar. Não podemos perder de vista tudo que Deus prometeu realizar na minha, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Então, com estas palavras, eu quero relembrar algumas dessas promessas que são válidas para os nossos dias. E vou aproveitar um capítulo do livro de Levíticos, lá no Antigo Testamento. Quero que você me acompanhe, não vou fazer a leitura, mas vou só fazer algumas colocações baseado em Levíticos capítulo 26. Em primeiro lugar, veja o seguinte: Deus faz uma promessa aqui de criar condições para que nós possamos superar todas as nossas necessidades. O versículo 3 do capítulo 26 diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática. Versículo 4. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão, diz aqui, o seu fruto. As árvores vão dar o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Ouça o seguinte, sempre voltando ao tempo em que nós estamos vivendo, que de certa forma tem sido dominado e influenciado muito por um espírito pessimista, por um negativismo, pelas impossibilidades, que de uma certa forma tem dificultado a gente sair desse clima, dessa situação de pandemia, porque há tantas vozes ecoando, há tantas palavras sendo faladas. Queridos, há inclusive profetas afirmando que a gente vai entrar num tempo assim de recessão, de miséria, de assalto, de violências, em razão de quê? Do confinamento. Ora, se nós acreditamos na palavra eterna de Deus, como devemos acreditar? Se temos a nossa vida mergulhada nos princípios de Deus, nós não podemos dar ouvidos a estas previsões. Há outras palavras, há outras promessas para nós, que nós devemos trazê-las para o nosso mundo interior, esponjá-las, absorvê-las, colocá-las em prática. Mas mesmo que aconteçam coisas ruins, a chuva cai sobre bons e maus, é preciso saber que nós estamos sob uma aliança eterna de Deus, que nos prometeu e nos promete fazer o bem e não o mal. Amém, queridos? Amém? Pois é. Observe que não há solução de continuidade aqui no processo de colher. As chuvas de Deus serão tão abundantes que não haverá um espaço vazio entre a debulha dos grãos e a próxima semeadura. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas. A colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. Não haverá vazios. Isso significa que enquanto estamos trabalhando num segmento, numa área, Deus está cuidando da próxima. Deus está cuidando do amanhã. Deus está cuidando desta situação. Isso aí não é algo que vai permanecer para sempre, não, vai ter um ponto final. É preciso aprender essas lições rapidamente,
para que a gente volte a ter uma vida natural, uma vida normal, uma vida comum. Essa é uma das promessas que Ele nos fez, e se Ele fez, tenha certeza, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas há mais ainda neste texto. Diz aí o versículo 6. O Senhor nos prometeu um tempo de descanso. Ah, que coisa maravilhosa. Um tempo de descanso num tempo de provação. É nesse tempo de luta, de crise, de dificuldades, de incertezas, de desesperança, que Deus entra para dizer: estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Aleluia! Queridos, há uma pandemia de medo, de depressão, de angústia, dominando a vida de milhares de pessoas e até mesmo de crentes, de cristãos, de seguidores do Senhor Jesus. Não se deixe governar pela direção do vento. Não seja uma biruta de aeroporto que vira de acordo com a direção do vento. Não dê ouvidos ao barulho que acontece do lado de fora. Não perca, ouça o seu sono, o seu descanso, em razão das ameaças desse coronavírus. Lembre-se, ele pode ser perigoso, pode ser letal, mas não é invencível. Deus tem nos prometido, uma vez por todas, nos dar o quê? Paz no meio desta guerra. Paz no meio desta guerra. Se for possível, pendure até no seu quarto, com letras garrafais, esta mensagem: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, verso 8. Coloque isso como uma lembrança no seu coração. Quero dizer mais uma coisinha rápida. O Senhor tem nos prometido fortalecer a cada um de nós, quando? Diante das adversidades, dos perigos, das dificuldades. Veja o versículo 7 de Levíticos 26. Vocês perseguirão os seus inimigos. Veja, nós não vamos fugir deles. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. A gente tem que acreditar. Porque quem fez essa promessa é fiel. Não é homem para que minta. Se ele fez essa promessa, ele vai cumpri-la. Não somos nós que vamos correr de medo. Não. Quem tem que se afastar são aqueles que nos confrontam. Eu vejo, queridos, algo nessa promessa, assim, algo tremendo, maravilhoso. Para que o povo de Deus pudesse vencer essas lutas, aquelas batalhas antigamente eram diferentes das nossas, né? Mas eles estavam ali sob um cuidado especial. Para nós, Deus fala que nós poderemos vencer os nossos inimigos através da espada. Eles estavam lá, né? O povo tinha que vencer com a espada. Deus também nos fala hoje, nos dias de hoje, século 21, que nós também temos que vencer esses adversários através da espada, mas a Bíblia diz espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, queridos, não há adversário que possa fazer frente a esta palavra. É com ela que nós vamos avançar, vencer, ultrapassar os mares, os rios, derrubar esta angústia que está predominando na vida de muitos. Ela pode durar, mas não é eterna. Não é eterna, como eterna é a palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Então veja, Deus fez promessas para nós. Para mim e para você. O que vamos fazer? Apenas teorizar isso aqui? Não. Não somos fanáticos, não somos lunáticos, não somos alienados. Não. Somos pessoas, pelo menos, com uma capacidade de inteligência razoável para entender
que são promessas válidas para nós hoje, aqui e agora. E para a gente terminar, uma promessa maravilhosa que Deus fez ainda no versículo 9. Em tempos de morte, em tempo de perdas, o Senhor nos promete dar uma vida abençoada. Veja, eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Ouça, quando o Senhor se move numa direção, não há obstáculo, não há barreiras, não há nada que possa impedir. Aliás, a palavra de Deus, através do profeta Isaías, diz assim: agindo eu, quem o pode desfazer? Agindo eu, quem o impedirá? Paulo, o apóstolo, afirmou: que diremos, ao escrever aos Romanos no capítulo 8, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem um Deus que é poderoso, é majestoso, um Deus que é fiel, um Deus que cumpre as suas promessas. Ele diz neste texto final: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Portanto, levante a sua cabeça, não se dobre diante das dificuldades, das ameaças, das vicissitudes, das controvérsias deste mundo. Queridos, o jugo já foi quebrado em nome de Jesus. Vamos continuar então trabalhando, na certeza de que esta hora ela vai passar. E esse amanhã que nós estamos esperando com grande expectativa vai acontecer, vai acontecer. E eu tenho a certeza de que quem está à nossa frente não é o coronavírus, mas é o Senhor. É o Senhor que está comandando todas as coisas. Por isso, o escritor aos Hebreus diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Que Deus seja louvado, que a sua vida seja restaurada, que este mal desapareça, que você tenha uma renovação de forças físicas, emocionais, espirituais, que você abra a janela da sua casa, sorria, porque Deus prometeu fazer algo tremendo na sua vida e ainda hoje, aqui e agora, Ele pode fazê-lo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você participou conosco. Nós vamos fazer uma oração, vamos terminar este nosso domingo matinal. À noite estaremos pregando a palavra de Deus mais uma vez deste púlpito, trazendo através do pastor Marco uma mensagem poderosa de Deus, falando dessas promessas que nunca deixaram de se cumprir. Nenhuma das boas palavras de Deus deixou de se cumprir, nos diz aí o nosso querido Josué. Então eu tenho certeza de que Deus está com você. Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus. A tua palavra, ela mesma afirma que não volta vazia antes de cumprir o seu propósito. Há pessoas sofrendo, há pessoas necessitando de ânimo, há pessoas derramando lágrimas, há pessoas perdidas, Pai, no meio dessa confusão toda, não sabendo mais como vai ser o amanhã. Os recursos estão desaparecendo, as dificuldades aumentando, as portas parecem fechadas. Pai, neste caos, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, estende as tuas mãos e cumpra mais uma vez as tuas promessas de nos abençoar. É verdade, Pai, nós cremos em Ti. E a tua palavra diz que aquele que crê em Ti jamais será envergonhado. Eu tenho certeza de que algo tremendo vai acontecer e já está acontecendo na vida de todos que estão participando conosco, daqueles que estão internados em hospitais, daqueles que precisam de uma ajuda. Nós oramos também pela classe médica, Pai, pelos guerreiros da saúde, para que não haja temor, não haja medo, estão sendo instrumentos nas tuas mãos neste momento de crise. Recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão e abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Louvado seja o nosso Deus. Que bom. Pena que você não está aqui, mas está aí do outro lado. Que Deus dê uma graça muito especial para você durante este dia. Divulgue esta nossa página, divulgue esta mensagem, compartilhe com seus amigos. É assim que nós vamos semeando esta palavra de fé que remove todas as dificuldades que envolvem a nossa vida. Até uma nova oportunidade. E aqui fica o seu amigo Bispo Tito Oscar dizendo que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.